nossa primeira aula de administração em exercícios para PGDF. Ok, pessoal? Agradeço a todos a presença, a confiança em nosso trabalho e vamos fazer por onde, esse curso valer a pena. Você aí do outro lado, a gente aqui, juntando essas forças para seguir em frente e atingir o objetivo, Nota máxima. Pessoal, vamos falar hoje de estrutura. Nossa primeira aula vai ser dedicada à estrutura organizacional e departamentalização. Creio eu aí, algumas questões importantes podem cair na sua prova deste tema. Primeira coisa importante para a sua prova de administração é saber a classificação dessas estruturas. Estrutura organizacional é dividido quanto ao poder em formal e informal. Formal é aquilo que você vê e informal é aquilo que você não vê. Quanto à amplitude, amplitude alta, amplitude de controle que a gente chama, Amplitude alta, geralmente é aquela na qual a gente chama de achatada. E amplitude baixa é aquela que você tem menos controle sobre as pessoas, É a amplitude mais vertical. Temos também a divisão quanto à categoria, que é gerencial e burocrática. Gerencial, ela é mais contemporânea e burocrática, em tese, é aquela mais rígida. A administração pública, por exemplo, ela é muito burocrática. O alcance, ela é vertical e horizontal, em termos de poder, em termos de estrutura de poder. Vertical é aquela estrutura meio exército, sabe? Defesa, marinha. E horizontal são estruturas mais, por exemplo, da área de informática, onde as pessoas têm menos hierarquia. E natureza, mecanicista e orgânica. Mecanicista é aquela que defendia que o homem é apenas uma peça da engrenagem, Enquanto a orgânica, ela eleva, a condição de ser humano a ser humano mesmo. Bom, então essas são as grandes divisões. Qual delas você tem que ter muita preocupação em prova? Essa aqui, cai muito em prova. Quanto à amplitude, e essa aqui, que é a vertical e a horizontal. São as duas mais cobradas em prova, ok? Mas todas caem em prova. Tudo certo aí, gente? Tudo bem? Alguma dúvida? Lamentações, angústias? Não estão nem respondendo, nem acordaram ainda, Estão com aquela roupa de mendigo ainda, em casa, com aquela meia furada, por causa do frio. Não é não? A estrutura, pessoal, ela se divide em autoridade, que são as linhas, e responsabilidade, que são os staffs. Os níveis hierárquicos, que podem ser maiores ou menores. A amplitude de controle, o quão você tem a capacidade de controlar a empresa inteira ou não. Sistemas de comunicação, podem ser rígidos, flexíveis. E os sistemas de decisão, se são colegiados, se são unilaterais, Então, basicamente, uma estrutura é isso. É igual o que acontece, por exemplo, com uma família. Se você, por exemplo, aí é pai, mãe, ou ainda é filho, mora na casa dos pais, como é que é o sistema de decisão na sua casa? Seu pai decide e você acata?
você decide, seus filhos acatam, ou você chama o pessoal para trocar ideia, entendeu? Então, cada um é estrutura. Por exemplo, eu mando e os outros obedecem. Os outros obedecem é uma estrutura hierárquica, né? Seria mais ou menos essa aqui, ó, vertical, né? Agora não, lá em casa eu sou o comandante, mas eu chamo as pessoas, ó, para trocar ideia comigo. Então, ó, vira uma coisa mais horizontal. Então, é o sistema de como as pessoas se relacionam dentro de uma organização. Se é impositivo, se é dialogável, né? Tudo isso a gente chama de estrutura. Vamos à primeira questão, então, para a gente ver como é que cai. Uma estrutura organizacional retrata o formato da divisão e coordenação das atividades dos membros da organização. Então, ó, divide quem faz o quê, né? E coordena as atividades, distribui as atividades, podendo incluir linhas de autoridade, autoridade é linha, tá? Níveis hierárquicos, o quão a hierarquia é maior ou menor, e amplitude de controle. A amplitude ela pode ser alta, pode ser baixa. Questão correta, tá vendo? Tudo que a gente precisa para a prova está no quadro anterior, a gente revisa aqui no exercício, você memoriza e vai para a prova, né? Então, questão corretíssima, né? Aqui está uma síntese, ó, muito bacana para você dar aquela foto cerebral, né? Para você levar para a prova, né? Aqui são os tipos de estrutura que nós temos, as mais cobradas, obviamente, que é a linear, é a mais antiga de todas, Lean Staff, que é aquela que tem uma pessoa que manda e uma pessoa que sabe do assunto, é o staff. Tem a funcional. Funcional também é conhecida como departamentalização, faz parte da departamentalização. Nós temos equipes, formada em equipes, matricial e a estrutura em redes, né? A estrutura em redes é aquela onde as pessoas se relacionam basicamente sem hierarquia nenhuma, tá? Principalmente pelo mundo contemporâneo que a gente vive, tecnológico, né? Aí vem a divisional. A divisional é aquela que materializa a departamentalização. Nós temos 6 tipos de departamentalização, porque a funcional também é conhecida como uma. A doutrina entende que a funcional é um tipo de departamentalização também. Aí, a funcional é aquela que impera principalmente a questão da função, né? Quais são as funções das pessoas? Aí eu divido a empresa pela função que as pessoas trabalham. Aí é funcional. Temos também a de produtos, tá? De produtos, por exemplo, ó, divido a empresa em camisa, departamento de bermuda, se for uma fábrica, por exemplo, de roupas, né? Tem a de projetos. A de projetos, ela é bem parecida com a matricial, ó. Matricial e projetos estão interligados. Projetos é aquela que divide a empresa pelo projeto que será feito. Por exemplo, eu junto o departamento financeiro com recursos humanos para fazer um projeto para fabricar roupas de carnaval, ó. Então eu saí aqui, ó. Eu saí aqui de bermuda normal para bermuda de carnaval. Saí de camisa normal para camisa de carnaval, porque carnaval é um projeto, é uma coisa específica do ano, né? Então, a de projetos é aquela que reúne tanto a estrutura funcional quanto a estrutura por produtos ou serviços. Tem a de clientes, que é aquela que divide, por exemplo, a empresa em roupa de idoso, tá vendo? Não é camisa mais, é roupa de idoso. Quer dizer, o idoso é a parcela mais importante. Roupa de criança, é tipo os personagens da vida aí, ó. Vocês estão malhando aí, contratou um personal, o personal vai fazer um trabalho personalizado para você, tá? Aí tem o territorial, que é o mais claro em prova, né? Que divide pela localização, por exemplo, Natal, Brasília, João Pessoa, Manaus, né? E a empresa ela também pode ser dividida por processos. Aqui normalmente você vai encontrar em fábricas, né? Em indústrias, mas também você pode encontrar em lojas, né?
dependendo do que a loja faça. Por exemplo, uma roupa, a gente está numa fábrica de roupa, né? Por exemplo, corte, tá? Ó, aí depois tintura, depois fechamento, não sei o que. Aí, ó, essa sequência lógica forma o que a gente chama de estrutura por processos. Cada um aqui tem ó, as suas vantagens ó, e desvantagens, tá? Não vamos aqui entrar no mérito de cada uma, mas aqui você vai ver o vídeo de novo, vai ter o material aí em mãos, você vai conseguir entender melhor essa conjuntura de vantagem e desvantagem, que é uma das coisas que mais cobradas em prova, tá? Aqui eu coloquei só uma de cada, tá? Pra gente não se estender muito, mas por essa você consegue memorizar melhor. Por exemplo, vamos pegar de produtos, ó, como parâmetro. Qual é a vantagem de você dividir a empresa por produtos? A organização ela é avaliada como um todo. Por exemplo, eu vou avaliar a camisa quando a camisa sair. Só que a camisa passou pelo financeiro, passou pelo recursos humanos, passou pela produção, passou pelo marketing, entendeu? Só que esse trabalho aqui dessa galera vai ser avaliado no final, ó, quando sair a camisa. E o cliente olhar assim para a camisa e falar, ô, camisa bacana, hein? Entendeu? Então, a vantagem do produto é isso, que você vai avaliar como toda a empresa, e não cada departamento. E qual a desvantagem disso? É que replica as atividades, ó. Então, o departamento de camisa vai ter um financeiro aqui, ó. O departamento de bermudas vai ter um financeiro também. Isso pode comprometer o controle da empresa, porque não tem como ter um controle igual para o financeiro da camisa para o financeiro da bermuda, porque são produtos diferentes. E essa disparidade de controle pode prejudicar a empresa, entendeu? Então tá aí, ó, as vantagens e desvantagens de cada uma. Esse mapa, né, esse organograma aqui vai te ajudar a responder algumas questões, tá? Ajuda mesmo, tá? Vamos ver. No século atual, o modelo de organização orientado para projetos, aí você já destaca na prova, ó. Isso aqui é um tipo de departamentalização. Exemplo de departamentalização de projetos, ó, arquitetura. Ó, praticamente todo o trabalho do arquiteto é projeto, porque nenhuma casa é igual a outra. Então ele não vai usar assim 100% do que ele usa. Ele usa alguma coisa, tá, gente? Mas não usa, ele usa 10%, 20% do que ele usou no projeto anterior para o projeto seguinte, porque o outro projeto é na roça, o outro projeto é na área urbana, um projeto é para uma casa, o outro projeto é para um apartamento, um projeto é para uma cozinha, outro é para o quarto. Então, às vezes dentro de um projeto tem vários projetos dentro dele, tá? Aí ele fala, uma maneira de organizações agregarem valor aos clientes por meio do atendimento especializado. Aqui, ó, pode ser que muita gente erre, porque a palavra especializado é uma questão funcional. Mas só que dentro do projeto tem funcionalidade também, entendeu? Não tem como você falar que não tem RH, né? E de criação de soluções inovadoras, ó, que são as de produtos e serviços. Então, projeto é a divisão de uma empresa por produto mais o funcional. Quando eu junto produto mais funcional numa mesma operação, aí eu passo a ser projeto. Passa a ser uma estrutura por projeto. Arquitetura, um grande evento que aconteça no país, como a Copa do Mundo, entendeu? Por exemplo, esse curso que a gente está fazendo aqui para vocês, esse curso aqui, ó, esse curso é domingo para PGDF, administração, com público específico, entendeu? É um projeto. Talvez eu não use nada disso aqui para o meu próximo projeto, entendeu? Que é outra turma, é outro concurso, é outro nível, entendeu? Nível mais baixo, nível mais alto, outra banca, né? Então isso é projeto. Projeto é quando você faz algo singular para as pessoas, tá? Então, vamos lá. A questão está correta, né? Ó, juntou atendimento especializado e criação de soluções inovadoras, ou seja, que sejam singulares, tá? Um exemplo, muita coisa que foi feita durante a pandemia do coronavírus foi projeto, porque não vai servir para nada, para outra coisa não, entendeu?
muita coisa que foi pensada para a pandemia, pelos governantes, pelas empresas privadas, durante a pandemia, foi uma questão de projeto. Agora, um detalhe importante sobre projeto. Ó. Projeto, ele é limitado no tempo, sempre limitado no tempo, tá? Gera produto singular, nunca um produto igual ao outro. E ele é extremamente ligado aos clientes. Então ele é ligado muito ao ambiente externo. Eu não olho muito para a minha empresa, eu olho para o cliente que vai pegar meu produto, tá? Só que é o seguinte, isso aqui é feito para ali um mês, por exemplo, tá? Só que esse projeto pode gerar no futuro o que a gente chama de atividade. Esse projeto foi tão bom e o produto foi tão bem aceito que esse produto ele pode se tornar algo para sempre. Entendeu? Mas a atividade já não é projeto. A atividade é uma coisa contínua e permanente. Por exemplo, bolo de padaria. Bolo de padaria, aquele bolo que você compra lá todo final de semana lá para comer aquele, com aquele suquinho, com aquele cafezinho. Esse bolo é igual, entendeu? Sempre, entendeu? Agora, bolo de casamento. Bolo de casamento, né? Você vai lá, escolhe o bolo, que tamanho, né? E o pessoal lá vai anotando lá. Aquele bolo de casamento é para sua festa específica. Entendeu? Um bolo de casamento, então, é um projeto. É feito para um casamento, para uma festa específica, 15 anos, etc. E não é feito mais. Praticamente não é feito mais, tá? Então, essa é a diferença de projeto e atividade. Atividade é contínua, é permanente. Para você não errar em prova, por exemplo, nós temos a diretoria de uma empresa e nós temos a parte de finanças, o RH, produção. Essa divisão é uma divisão funcional. Tá? E aí, só que é o seguinte, essa funcionalidade ela vai gerar o quê? Um bem comum. Entendeu? Bolo de padaria. Só que o pessoal chegou à minha loja e falou assim, Paulo, eu quero um bolo de casamento. Opa, quebrou minhas pernas. Por quê? Porque o bolo de padaria não é um bolo assim, né, específico, porque é um bolo de casamento, um bolo de 15 anos, né, um bolo de aniversário, muitas das vezes. Ele é um bolo diferenciado, que tem que chamar atenção. E aí eu vou fazer o quê, então? Eu vou chamar uma galera para fazer esse projeto, ó, chamado Projeto 1. Esse projeto vai chamar alguém de finanças, talvez não chame ninguém do RH, vai chamar alguém da produção, tá vendo? Então eu vou formar o quê? Ó? Uma equipe. Qual a diferença da estrutura que está em amarelo? É que está em amarelo, está tudo diferente. Os departamentos não funcionam trocando ideias um com os outros. Ó. São diferentes um com os outros. Quando eu chamo para participar de uma equipe, ó, nesse caso o RH não participa, não é obrigado a participar todo mundo, tá? Aí eu formo uma equipe, ó. Aí finanças, não é todo finança, mas uma pessoa que desceu para cá, uma pessoa que desceu para cá, começam a trocar ideias, ó. Essa é uma característica do projeto. E aí gerando um produto singular, que é o bolo de casamento. Aí eu vou lá para o projeto 2. No projeto 2, desceu uma pessoa de finanças, desceu uma pessoa de RH, já não desceu ninguém de produção. Formando uma equipe nova. Por quê? Porque o produto é outro, então talvez não precise de ninguém da área de produção, precise de alguém de RH, para gerar um produto singular, diferente do anterior. Essa é a estrutura que a gente chama de matricial por projetos. Tá? Matricial por projetos. Essa estrutura aqui, ó, que a gente forma equipes. Próxima. Quanto maior for a variedade de produtos ou serviços desenvolvidos por uma organização, maior será a heterogeneidade na estrutura dessa organização. Certo ou errado, pessoal? Escrevam aí, participem. Se quiserem falar, abram o microfone, tá? Podem indagar. E aí depois você desliga o microfone, por favor. Então, se a empresa ela vende muito produto, oferta muito serviço, há uma tendência de que ela seja heterogênea, né, pessoal? Ó, por exemplo, RH,
finanças. Então ela é funcional. Entendeu? Lá no em finanças, eu dividi assim, finanças, João Pessoa, Manaus, entendeu? Aí já virou o quê? Ó, geográfica. Porque como é muito produto e muito serviço, eu posso e devo, muitas das vezes, dividir minha empresa em várias outras estruturas, em várias outras departamentalizações. Então, questão correta. Tá vendo? Não tem muita dificuldade, né, pessoal? Quando você lê, você entende mais ou menos, você já consegue fazer questões disso aqui. Próximas, estruturas organizacionais horizontalizadas são caracterizadas pela existência de vários níveis hierárquicos na organização. Certo ou errado isso aqui, minha gente? Ó, nos primórdios, lá, 1000 e bolinha, a estrutura era mais ou menos assim, ó. Essa estrutura ela é chamada de linear, né? Porque ela predomina a questão do domínio, né? Do poder das pessoas. É uma estrutura muito vertical, onde esse camarada aqui, que seria o diretor dessa organização ou desse departamento, ele não tem contato, por exemplo, com esse pessoal daqui, ó, nem com esse, nem com esse. Então, ele, por exemplo, ele passa a informação para quê? Essa informação, quando chega aqui, já chega distorcida. Quando chega aqui, já chega maculada. Quando chega aqui, já chega viciada. Então, essa estrutura é uma estrutura antiga, que ainda impera, por exemplo, no exército, numa polícia da vida, numa igreja. Né? Você vê, ó, o Papa. Quem é católico aí, ó, Papa. Aí vem o cardeal. Aí vem o bispo, o arcebispo. Depois vem o bispo. Depois vem o padre. Vem lá o pessoal da cerimonial, entendeu? É uma estrutura muito alongada. Então, quando o Papa decide alguma coisa aqui, o cerimonialista já chegou aqui de forma distorcida. Claro que a rigidez impera nesses lugares aqui, né? Então, muitas das vezes, até essa distorção é crime, né? Bom, essa estrutura, ela foi, inclusive até nesses lugares aqui, ó, a gente vê já uma mudança, né? Na igreja, nem tanto assim, por questões, enfim, mas em estruturas organizacionais do Estado, né, a gente vê uma certa mudança, né, uma certa flexibilidade. Por quê? Porque no decorrer do tempo, as pessoas foram ficando... Isso aqui também tem um porquê, ó. A disparidade intelectual aqui, ó. A disparidade intelectual lá nos primórdios era muito grande, pessoal. Eram pouquíssimas pessoas que sabiam ler e escrever. Não é nem sei Einstein, não, né? Saber ler e escrever. A maioria das pessoas não sabiam ler e escrever. Então, não tinha como você formar uma equipe com uma pessoa que não sabia nem ler e escrever, né? Hoje, não. Hoje é mais assim, ó. Uma estrutura mais horizontal, ó. Entendeu? Esse camarada continua a mandar? Continua. Tem que ter um comando, tem que ter um líder, né? Só que a estrutura ela virou mais horizontal, ó, porque as pessoas têm capacidades intelectuais, né? Diminuiu, né, essa disparidade intelectual das pessoas. Não posso chegar para o meu subordinado e só mandar. Porque muitas vezes ele sabe mais do que eu. Por quê? Porque ele tem acesso à informação, ele vê vídeo no YouTube, ele sabe conversar, ele sabe ler e escrever. Então, essa estrutura horizontalizada, que a gente vê muito, por exemplo, no Estado. No Estado, a gente vê muito o quê? Ó? Por exemplo, no Ministério. No Ministério, você vai encontrar se bande mais para o lado do linear. Um Ministério, né? Uma estrutura muito alongada, muito vertical. Já numa agência reguladora, você vai encontrar estruturas mais assim, ó, mais horizontais, decisões em equipes, entendeu? Colegiadas, menos hierárquicas, digamos assim, mas ainda com sua hierarquia, tá? Aí ele continua, pela existência de vários níveis hierárquicos. Olha para as figuras, ó. Olha a estrutura horizontal aqui, ó. Pouquíssimos níveis hierárquicos, na verdade, 1, 2, ó.
enquanto de cima nós temos 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Então, claro que a resposta está errada, né? Então, ó, questão de assistente de procuradoria, que é um análogo a técnico, né, de uma procuradoria geral, que é o cargo que você vai estudar, está estudando, de 2019. Então, provavelmente cairão questões assim. E esse é o problema, porque são questões relativamente fáceis. Depois que a gente fez aqui, a gente já pode cravar. E são essas questões que você jamais pode errar, viu, gente? Entendeu? Jamais, porque seus concorrentes não vão errar. Deixa para errar, entre aspas, né, as questões muito mais difíceis. Ou deixar em branco, né, se você não conseguir fazer. Próxima, faz essa próxima aí, vocês. Aqui um nível bem mais alto a questão. Ele está dizendo que um modelo centralizado é a hierarquia mais alta, né? Geralmente você vai encontrar uma estrutura centralizada, por exemplo, na administração direta, tá? Centralização do poder. E aí, muitas das vezes, por lei, o Estado vai lá, ó, e cria uma descentralização. Tornando a estrutura um pouquinho menos hierárquica. Por exemplo, o Bacen, né, o Banco Central do Brasil. Isso aqui a gente chama de descentralização, que está no seu edital, inclusive a gente vai ver na próxima aula. Quando a administração direta ela transfere para uma estrutura do lado dela, com menos hierarquia, com mais liberdade, com autonomia, a gente chama de descentralização. Se por um acaso essa estrutura for extinta e voltar as atividades para a administração direta, a gente chama isso aqui de centralização. Tá? Quando o Estado ele cria órgãos dentro dele, ou seja, a administração direta vai se desmembrando em órgãos dentro dela mesma, a gente chama isso aqui de desconcentração. Que pode acontecer na administração indireta, né? Na descentralização. Quando o Estado extingue órgãos assim, ó, ele extingue o órgão. A atividade não é extinta. A atividade ela sobe, entendeu? Para ser executada pela parte de cima. Aí a gente chama isso aqui de concentração. Que pode também acontecer na administração indireta, na descentralização. Ele fala que o modelo de gestão descentralizada pode, não deve, né? Pode, então é uma possibilidade, ser dispensado pelos órgãos da administração pública. Órgãos estão onde? Ó? Na administração direta, né? Lembrando que também estão na administração indireta. Desde que a estrutura tecnológica permita o acompanhamento em tempo real das decisões operacionais. Essa questão é interessante porque ela foi antes da pandemia, né? Mas o Estado já funcionava em home office. Muitos órgãos da administração pública funcionavam home office, né? E com a pandemia foi tipo, vamos exagerar aqui, né? 100% foi para home. Não foi 100%, né? Porque a gente sabe que teve trabalho que continuou presencial. Por exemplo, os médicos de hospitais públicos, né? Então, assim, se a tecnologia favoreceu, como a gente está aqui agora, nós estamos numa aula virtual, uma aula ao vivo, né? Mas virtual. As estruturas centralizadas podem ser sim dispensadas se a estrutura tecnológica e as pessoas que lidam com a tecnologia conseguem, né, ter interação com a máquina, né? Porque muitas das vezes o problema é a pessoa, né, que não consegue ter interação com a máquina. Então a questão foi considerada correta. É uma questão assim, gente, ó, totalmente doutrinária.
entendeu? Com a posição do CESP, é assim que a gente faz prova. Ó. É doutrina? Não está em lei isso aqui não, entendeu? Você pode interpretar por meio de algumas leis e decretos, mas não está expresso em decreto, tá? E é uma posição da sua banca, e a gente faz a questão do jeito que a banca, né? Então, se cair na sua prova de que a centralização, tá? A centralização pode ser diminuída com o aumento da tecnologia. Olha aí, as aulas home office, né? Por exemplo, as aulas, né? Quem imaginava que o Brasil inteiro teria aulas home office, né? Todas as crianças do Brasil em casa. Por quê? Porque a tecnologia. Então, quando a tecnologia aumenta, há uma tendência da centralização diminuir. Porque a tecnologia, quando ela é difundida, quando ela é entregue para todas as pessoas, o conhecimento também vai. Então, eu não preciso ser tão centralizado assim. Ó. Então, como eu falei, mas isso é real? Não, isso não é real, não. É para sua prova, entendeu, gente? É para você passar na prova. Isso aqui não é realidade 100% no Brasil e no mundo, tá? É uma questão da sua banca. Faça a prova de acordo com a banca, tá? Mais uma. Estrutura organizacional matricial, aí se na prova, quando ele falar qual o nome da estrutura, você já vem aqui, ó, e já dá o destaque para ela, ó. Matricial. Combina a competência técnica da estrutura. Tá vendo? Ele chama funcional de estrutura. É uma posição da banca também, ó. Porque para outras bancas, funcional é uma departamentalização. Para o CESP também, tá? Com ação orientada para o resultado da organização, do projeto. Tá vendo? Então, eu combino a competência técnica funcional com a ação orientada para o resultado, que é uma das departamentalizações, ó, que é a de produtos e serviços. Então, quando eu junto a estrutura funcional, departamentalização funcional, com a de resultado, que é produto e serviço, forma-se um projeto. Estrutura matricial, correto a questão. Matricial é aquela formação de equipes. Tá? Mais uma. Faça isso aí, pessoal, por favor. Certo ou errado, pessoal? Ó, na sua casa, imagine que você tem 2 filhos. E jamais seus filhos decidem o que comprar e quando comprar. É só você. Se só você decide o que comprar, quando comprar, né, você tende a aumentar ou diminuir os custos dessa sua empresa, dessa sua casa? Você centralizou tudo em você. Você não pergunta nada a ninguém. Você sai, compra alguma coisa e chega dentro de casa com essa coisa. Você tende a diminuir, né, pessoal? Quais são as vantagens da centralização? Diminui os custos e aumenta o controle. Paulo, quero aumentar o controle aqui de casa. Não divida seu poder com ninguém. Mande e não deixe ninguém mandar junto com você. Você vai diminuir os custos e aumentar o controle. Mas qual a desvantagem? Comunicação, aliás, da descentralização, qual é a vantagem? Comunicação otimizada, porque as pessoas estão mais horizontais, e decisões por quem tem o problema. Isso é uma coisa maravilhosa. Por exemplo, seu filho está escrevendo, ele sabe a caneta que ele escreve, entendeu? Não é você. Então é legal que você pergunte para ele. Essa é a função descentralizada. Agora, qual a desvantagem da centralização? Comunicação falha, porque muita gente, é tipo rádio corredor, tá? E decisões por quem não tem um problema. Entendeu? Ó, uma estrutura centralizada é isso aqui, ó, pessoal. Ó. Fulano mandando em 3. O segundo mandando em mais 3. O terceiro aqui, ó, mandando em mais 3. Ó, o que é comunicação falha?
esse aqui manda nesse, esse aqui já manda nesse, esse aqui manda nesse. Quando chega nesse aqui, a informação está totalmente distorcida. Cheio de vícios, né? Cheio de maculada, né? E um dos problemas é que é o seguinte, esse aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um porteiro, ele abre a porta, entendeu? Ele abre a porta lá, é um porteiro. Só que esse camarada vai tomar a decisão para ele, ó. Só que é ele que abre a porta. É ele que tem que saber que tem que abrir a porta. Esse aqui não abre a porta. Esse é o problema da centralização do poder. Agora, qual a desvantagem da descentralização? Aumenta os custos, porque geralmente replica as atividades, e diminui o controle. Porque se todo mundo manda, ninguém manda, na verdade, né? Então tem que ser pessoas bem gabaritadas, né? Por exemplo, ó, a administração, poder executivo. O poder executivo é um exemplo de centralização, porque é o único dos três poderes onde só um manda. Dentro do poder executivo é só ele que manda, né? O presidente da República. E a descentralização seria o poder legislativo, né? É claro, tem variavelmente um ou outro ali que manda em certas situações, mas em regra geral é tudo colegiado, né? Uma lei só é aprovada pelo colégio, uma lei só é revogada por um colégio, né? Então, descentralização não é só a questão de criar administração indireta, é a composição da estrutura. Então, por isso que a questão está falsa, né, pessoal? Se centraliza, não aumenta os custos, né? Diminui os custos. Está aqui, ó, diminui os custos. É horizontal a estrutura de uma organização que esteja fundamentada em níveis hierárquicos bem definidos, como procuradores, chefes de departamentos, que mandam nos coordenadores, que mandam nos analistas, que mandam nos técnicos. Certo ou errado? Essa aqui, quem errar, vai ficar de castigo. Vocês acham que estão certo ou errado essa questão aqui? Gente, se é horizontal, se a estrutura é horizontal, ela não é fundamentada em níveis hierárquicos. Entendeu? Ela é fundamentada principalmente em equipes. Ou seja, pessoas que estão ali no mesmo nível hierárquico. Ó, se tem um procurador que manda no chefe de departamento, que manda no coordenador, que manda no analista, que vai mandar em você, que vai ser técnico da PGDF, significa então que a estrutura é vertical, né? Onde tem aqueles probleminhas, tem as vantagens, né? Tem as desvantagens aqui. Vantagens, né? Diminui o custo e aumenta o controle. Muito, tá? Qual é a desvantagem? Diminui um pouco a comunicação, a melhoria da comunicação e tende ao que a gente chama de decisões feitas por quem não tem um problema. Então a decisão é feita por ele, ó, pelo procurador, tá? Só que o técnico é o que está ali fazendo, por exemplo, um parecer, tá? Você vai ajudar, né, na verdade, você vai emitir parecer, você vai ajudar a fazer um parecer. Então você vai pesquisar, vai levantar dados, leis, né, para ajudar um parecer lá. Então você que decide, né, tem a decisão sobre isso aqui, ó, de como fazer, que lei você vai buscar. E o procurador muitas das vezes não tem sobre essas características. Por isso que essa estrutura, ela é assim, em tese ela é ruim, né? Mas em certas situações ela é necessária. Então, gente, a resposta está falsa, né? Ou falou horizontal, hierarquia, ó, uma dica, ó, falou horizontal. E falou hierarquia, principalmente quando tiver assim, ó, em níveis, aparecer essa palavra aí, ó, níveis. Provavelmente essa questão vai estar errada, tá? Falou horizontal, falou hierarquia na mesma assertiva, olha, abre o olho, tem 90% de chance de estar errado.
Mais uma. Olha essa aqui, ó. Essa aqui é para pegar ritmo na prova. Apareceu aí? Então vou mandar um link de novo lá, tá? No grupo. Eu vou mandar um link de novo lá no grupo de WhatsApp, tá? Aí vocês entram novamente. Gente, essa questão tá certa ou errada? Ó, essa questão, ela é geográfica, né? Ele tá dizendo que é geográfica. É quando a ideia está estruturada em Teresina, né? Geográfica é descentralizada. Né? Uma das vantagens da descentralização é, como ela é geográfica, ela atende às nuances do ambiente. Ela é muito ambiental. É uma vantagem, porque eu vou atender Teresina, aí eu vou me instalar lá em João Pessoa, atendo João Pessoa. E qual a desvantagem? Diminui drasticamente o controle. Porque se eu estou descentralizando, a ideia é que você seja diferente de mim. E essa diferença faz com que haja um problema na hora do controle, porque como o controle é para cada um vai ter um parâmetro. Então, questão correta, né, pessoal? Se eu estou me instalando em Teresina, é porque eu estou adotando, né, a chamada estrutura geográfica, onde os itens serão alocados pelo local da minha empresa. Gente, vamos encerrar essa chamada agora, antes que caia, né? Todos podem já sair, tá, da sala, e eu vou postar lá um novo link. Esse nome de territorial, exatamente. Tudo bem? Podem sair que eu mando outro link lá, tá?
Olá, pessoal, de volta. Todo mundo na escuta? Sim, Ok, bacana. sim. Bacana. Bom, pessoal, a gente parou aqui, tá? Só relembrando, a empresa ela se descentralizou. A empresa ela se descentralizou em geografia. Então ela foi lá para Teresina, ela foi lá para Porto Alegre, ela foi lá para Manaus, entendeu? Essa descentralização, mais comum em multinacionais e outras organizações, ela tem como grande vantagem a questão de atender às nuances ambientais. Tá? E como tabela, atender melhor os clientes. Tá? Porque, por exemplo, é um supermercado. O supermercado de Teresina, por exemplo, vai ter lá produtos, né, consumidos pelo Nordeste. Já o mesmo supermercado lá de Porto Alegre, vai ter lá produtos específicos lá da região sul, entendeu? Do paladar do sul. E assim sucessivamente. Então essa é uma grande vantagem. Agora, uma grande desvantagem é o aumento dos custos. Tudo que é descentralizado é um pouco mais caro. E diminui um pouco o controle. Fica um pouquinho mais complicado. Porque assim, uma coisa é você vender no Nordeste, outra coisa é vender no Sul. Tá? Preço, produto, clientela, tá? Tudo é diferente. Então como é que eu vou ter um parâmetro único, entendeu? Para controlar todo mundo. Tem que ser vários parâmetros. Isso pode gerar uma deficiência no processo. Mas multinacional, franquias, né, são muito comuns à geografia. Próxima. A estrutura burocrática, né, criada pelo Max Weber. Burocrática. Busca organizar de forma estável e duradoura a cooperação entre um grande número de indivíduos. O Estado, por exemplo, é muito burocrático por isso. Cada qual detendo uma função especializada. O Max Weber, ou Maximiliano Weber, né, que é o pai dessa estrutura aqui, um dos pais, né, mas é o mais famoso. Ele falou o seguinte, ó: uma estrutura ela tem que ser assim, ó, tá? Esse encadeamento aqui a gente chama de atividade. Por exemplo, a atividade de estudar, né? Só que essa atividade é dividida em várias tarefas, ó. Tarefa, 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 tarefa. Ó, tarefa de assistir a aula. A tarefa de revisar, a tarefa de fazer exercício, a tarefa de descansar. Vamos colocar descansar como uma tarefa. Então, cada tarefa, hoje, né, uma pessoa faz tudo isso aqui, ó, numa empresa. Entendeu? É o famoso cobra escanteio e vai para a área cabecear e fazer um gol. Só que na época do Max Weber era assim, ó, era uma pessoa fazendo isso, outra pessoa fazendo isso, outra pessoa fazendo isso, outra pessoa fazendo isso. Ele não tolerava que pessoas fizessem duas coisas, porque aí ele, por exemplo, eu fazendo uma coisa, eu sou 100%. Esse aqui é 100%, entendeu? Porque ele só faz isso, ele não tem cabimento ele não ser 100%, né? Mas na visão contemporânea, um só faz essas duas coisas, tá? Só que aí fazendo as duas coisas, ele vai se tornar 80% num, 80% no outro. Ele não vai ser 100%. Aí o Max Weber olhava para isso e falava: não pode ser isso não. Tem que ser um fazendo uma coisa só. Por isso que as instituições na época da burocracia eram muito grandes, gigantes, porque cada um fazia uma coisa. Então, como existia um grande número de indivíduos naquela época, até porque a Revolução Industrial que mudou esse conceito, né? Cada um fazia uma função especializada, não se misturava não. Ao contrário do gerencialismo. Ó. No gerencialismo, isso aqui é burocracia. Ó.
no gerencialismo, um só faz várias atividades, entendeu? Por isso explica um pouco porque a prova de concurso cai português, cai matemática, cai administração, cai AFO, entendeu? Tem que fazer uma redação, tem que correr no caso de polícia. Por quê? Porque a administração quer cada vez mais pessoas que sejam multifuncionais. E não, eu vou pegar uma pessoa, por exemplo, muita gente perguntou, por que contabilidade, aparentemente nada a ver, né, cai para policial civil do DF? Que foi a primeira prova que cobrou, foi em 2021. Porque policial civil investiga crimes que sejam contábeis, né? Investigam crimes que estejam ali maquiando dados pela contabilidade. Então, nada mais interessante do que ter policiais que saibam sobre contabilidade. Estatística. Por que cai estatística? Porque policiais fazem levantamento de média, crimes, entendeu? Onde tem mais crime, onde não tem. Tudo isso é estatística. Entendeu? Quebrando aquele paradigma que só direito constitucional, administrativo, só direito penal, não sei o quê. Não, eu quero policiais multifuncionais, que saibam fazer contas, que saibam estatística, que saibam contabilidade, que saibam fazer uma redação, entendeu? Esse é o mundo contemporâneo de hoje, tá? Então, questão correta, né? Falou burocracia, falou grande número de indivíduos numa organização, porque se tiver pouco, não tem por que ser burocrata, né? Uma instituição com poucos não tem nem como ser, né? Ela é muito estável, isso é uma grande vantagem. Sabe, estável, você vai chegar todo dia, não vai ter surpresa nenhuma, tá? E duradoura. Isso explica porque o Estado, né? O Estado tende a ser, principalmente a administração direta, ela tende a ser muito burocrata, principalmente porque ela tende a ser mais duradoura, né? Do que outras organizações. E essa palavra aqui eu acho que é uma das mais fortes para entender burocracia. O que explica que a estrutura funcional seja tão burocrata, que é uma das mais cobradas em prova, porque ela é muito especializada. Então ela é muito burocrata. Todo mundo entendeu aí, pessoal? Alguma dúvida? Lamentações, angústias? Já tiraram a roupa de mendigo? Já tomaram café, escovaram os dentes? Todo mundo na escuta? Bacana. Faça essa questão aqui, pessoal. À medida que um funcionário ascende, ou seja, cresce, sobe, né, na estrutura, torna-se menor a sua amplitude de controle sobre os seus subordinados. Tá? Questão bem interessante isso aqui. À medida que um funcionário ascende na estrutura, ou seja, ele sobe, né, na estrutura da empresa, torna-se menor a sua amplitude de controle sobre seus subordinados. Ou seja, ele fica mais distante dos subordinados, né? Então, se ele fica mais distante, tende a ter menos controle sobre ele, menor amplitude sobre o controle. Para entender melhor esse negócio de controle, amplitude baixa de controle significa que tem muita gente, vamos dizer que esses fulaninhos aqui, eles vão executar alguma coisa. E a amplitude de controle ela é baixa. Quando ela é baixa, ela é muito vertical. Entendeu? E sendo vertical, eu tenho menos controle sobre ele, porque ele está mais distante de mim. Já quando a amplitude de controle é alta, eu tenho esse camarada aqui que vai executar. Beleza. Mas veja, só tem um departamento entre a diretoria da empresa e esse camarada aqui.
Então, a amplitude alta significa que a capacidade do controle é maior, porque ele está mais perto de mim, ok? Aqui ele é menor, ela é mais baixa, justamente porque ele está mais distante de mim, tá vendo? Olha a distância aqui, ó. Olha quantas pessoas no meio, ó, né? Características, ó. Amplitude alta e amplitude baixa, ó. Baixa é essa aqui, tá? A alta vai ser essa aqui. Ó, nível hierárquico, menor, maior, respectivamente. Processo decisório, otimiza, prejudica, respectivamente. Decisão, também prejudica, otimiza, né? Olha, ó, você sabe a diferença de processo decisório e decisão? É que processo decisório, pessoal, ó, processo decisório é um conjunto de etapas. É um conjunto de etapas. Esse conjunto inclui, ó, levantamento de dados, inclui alternativas de decisão, a própria decisão, controle, entendeu? Já quando eu falo de decisão, é só decisão. É só decidir. Que é uma das etapas do processo decisório. Então, na amplitude de controle alta, o processo decisório otimiza na alta e prejudica na baixa, tá? Ó. Já quando eu falo de decisão, só decidir, a amplitude alta, que é essa aqui, ó, ela é prejudicada. Porque só decisão não tem ninguém. Ó, eu tenho aqui só decisão, só decidir, ela é prejudicada porque não tem assim um conjunto de fatores, né? Já na baixa, ela otimiza a decisão. Por quê? Ó? Porque esse camarada aqui, ó, ele vai decidir? Vai tomar a decisão. Ó. E a decisão dele é o quê? Una. Entendeu? Ele vai tomar a decisão e acabou. Não tem discussão, debate. Então, cuidado. O processo decisório é um conjunto de atividades. Decisão é uma das atividades desse processo decisório. Número de subordinados. Número de subordinados na alta aumenta e na baixa diminui. Já o de superiores na alta diminui e na baixa aumenta. Olha, esse aqui, ó, se você memorizar essa tabela, você responde qualquer questão de amplitude e controle, que é uma das mais cobradas em prova. A comunicação na alta otimiza, porque não tem tantos, ó, não tem tanta barreira. Ele vai, toma decisão para esse aqui manda para esse. Só teve um aqui, ó. Só teve uma lombada aqui, né? Aqui não, ó. Esse decide, aí manda para esse, manda para esse, manda para esse, manda para esse, ó. Aí quando esse aqui for decidir, já mudou foi tudo, entendeu? Já a comunicação na baixa prejudica, né? E a configuração na alta, ela é achatada. Entendeu? Ela é aquela estrutura bem achatada. É um manda, dois manda no máximo, e já os outros são equipes. Já na estrutura baixa, ela é alongada e centralizada. Pronto. Com isso aqui você responde. Ó. Aí vamos lá para o ascender e descender. Né? O ascende, quando você ascende na empresa, você vai crescendo lá na PGDF, diminui o número de superiores, né, no seu comando. E diminui a amplitude de controle. Quando descende, ou seja, quando eles vão descendo da empresa, vão sendo colocados nos postos anteriores, aumenta o número de superiores, que você vai ter que dar satisfação, né, no seu comando, e aumenta a amplitude de controle. Tá? Aumenta a amplitude de controle. Quanto mais alongada a empresa, menos achatada, né, a estrutura, mais barreiras entre os departamentos. Né? Quanto mais alongada a empresa, mais barreiras. Quanto menos alongada a empresa, mais achatada a empresa, menos barreiras entre os departamentos. Bom, tá aqui então a figura, o quadrinho e o que ascende e o que descende na empresa. Né? Então, a questão está correta. Porque quanto mais o funcionário ascende na empresa, torna-se menor a amplitude de controle. Torna-se mais baixa, né, a amplitude de controle. Tudo bem? Alguma dúvida aqui, pessoal? Dúvidas? Lamentações, angústias? Nenhuma? Bacana.
Vamos lá, segue o baile. A respeito das estruturas organizacionais, quanto mais níveis hierárquicos existirem em uma organização, maior será a amplitude de controle prevista para os cargos de comando ou chefias. Então, desentrando aqui do texto, ó, maior nível hierárquico. Ele está dizendo que vai ser maior a amplitude de controle. Ou vai ser menor a amplitude de controle? O que vocês acham? A resposta está errada, minha gente. Ó, quanto maior o nível hierárquico, menor vai ser a amplitude de controle. Eles são inversamente proporcionais. Então, assim, ó, aumentou o nível hierárquico, diminui a amplitude de controle. Diminuiu o nível hierárquico, a estrutura é mais achatada, vai aumentar a amplitude de controle. Tá vendo? Eles são inversamente proporcionais. Com isso aqui também, ó, você consegue fazer muitas questões em prova. E às vezes, assim, na hora, dá aquela dúvida, né? Será que é maior, maior com maior ou maior com menor, entendeu? Gera dúvida. E aí você escrevendo na prova esse esqueminha aqui, ó, você fica mais tranquilo. Mais tranquila de responder, tá? Então, lembre-se. Aumentou o nível hierárquico, diminuiu o controle. Diminuiu o nível hierárquico, vai aumentar o controle, tá? Deixa eu apagar aqui. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Em tese, o que me deixa confuso é assim, por exemplo, eu tenho uma hierarquia. Eu tenho um diretor que manda no chefe de departamento, que manda no gerente. Ele não aumenta o controle porque ele determina uma ação para o chefe de departamento, que essa ação vai ter que ser conduzida pelo gerente? Não, eu entendi sua dúvida, mas é assim, ó. Esse aqui manda. Deixa eu ver se eu entendi. É assim, né? Você falou um diretor, gerente e funcionário, não é isso? Não é isso? Isso mesmo, professor. Ó, esse aqui manda nesse. E esse aqui também, entre aspas, manda nesse. Só que quando esse aqui for mandar nesse, ele está diminuindo sua amplitude de controle, entendeu? Porque ele está mais distante desse camarada. Não é uma questão assim de ter menos ou mais controle. Isso aqui não é o parâmetro. É porque ele fica mais distante dele, entendeu? Ó. Entendi. Entendeu? É melhor ser assim, ó. Esse. Ó, assim é melhor. É porque, em tese, se lá em cima determina que tem que fazer alguma ação, vai para o gerente e essa ação tem que ser executada pelo funcionário. Em tese, aí na hora seria... do controle, esse aqui mandou esse mandou esse, mandar esse aqui fazer alguma coisa. Aí na hora do controle, para saber se foi feito ou não, diminui, porque esse aqui não está do lado dele, entendeu? Entendi, obrigada. É melhor estar assim, ó. Se você quer aumentar a amplitude de controle... Olha lá, pense você assim, ó. Fecha os olhos aí, todo mundo. Ó. Pense que você está em cima de uma duna bem alta, sabe aquelas dunas de praia bem alta mesmo, assim, que você vê o pôr do sol, tá? Aí você vê todo mundo lá embaixo na praia, ó. Então você tá aqui, ó. Você é esse aqui, ó. Tá lá em cima de uma duna. Aí você tá vendo todo mundo lá na praia, ó. Todo mundo tá fazendo. Esse aqui tá tomando sol, esse aqui tá bebendo, esse aqui tá correndo na praia. Tá vendo? Não tá aumentando sua amplitude de controle em cima da duna? Entendeu? Agora, se você tá em cima da duna aqui, ó. Aí esse camarada, ele tá perto de você. Esse aqui tá no meio da duna. Esse aqui tá lá no comecinho da duna. Esse aqui tá na praia. Então você tem que coordenar esse. Aí quando você chegar nesse aqui, ó, pra controlá-lo, você não tá controlando mais, porque tem essa galera que você tem que controlar antes. Então não é legal essa estrutura para amplitude de controle. Amplitude de controle é a capacidade de você tá vendo a galera, tá vendo? Esse aqui não tem barreiras entre mim e o pessoal, ó. Aí por isso que a gente chama de aumentar a amplitude de controle. Amplitude é o seu olhar, entendeu? Ó.
É igual você ter criança pequena, entendeu? Você tem que colocar assim, ó. Você tem 3 crianças pequenas. Aí você coloca um ali no sofá, um ali na mesa e um ali no chão brincando. Aí você fica ali perto da sala só olhando os 3, entendeu? É diferente de você ter 3 filhos, ó. Você tem 3 filhos, ó. Um de 10, um de 6 e um de 3 anos, ó. Entendeu? Aí você não tá vendo, você só está vendo o de 10. Aí você fala assim, ó, fulano, que é o de 10, controla o de 6, que controla o de 3, entendeu? Aí você não tem controle sobre o de 3, mesmo você mandando no 3. É melhor você colocar eles assim, tudo na horizontal. Obrigada, professor. Nada. Então tá aqui um esqueminha, ó, o comentário, aliás. Ó. Quanto mais níveis hierárquicos existentes, menor será a amplitude de controle. Por isso que estruturas como exército, por exemplo, ó, você vai dizer assim, pô, mas o exército tem muita disciplina e tal. Mas ó, o exército tem o general, tem o cabo, cabo não, tem o major, tem o tenente, o sargento, não sei o quê. Esse camarada aqui, ó, ele manda em todo mundo, ok, manda sim, mas ele não tem amplitude de controle sobre ele, ó, porque tem muita gente no meio. Né? Próxima. Nas organizações, a estrutura informal deve ser extinta, porque, ó, tem um erro aqui de português, mas não é meu não, é da banca, hein? Tinha uma vírgula aqui, né? Porque constitui empecilho que interfere e oferece resistência às ordens formais. Que pode acontecer isso? Pode, né? Um certo empecilho e tal, porque uma estrutura informal é aquela predominantemente que não tem regras. É aquela que acontece dentro da organização. Por exemplo, você foi trabalhar no órgão e de repente você pegou uma amizade lá, ó, de uma pessoa que jamais você ia conhecer na vida e tal, e formou ali um certo sindicato, digamos assim, né? Por exemplo, o sindicato de almoçar sexta-feira no final do expediente, né? Ou seja, no último dia de expediente da semana. Então você formou um sindicato ali, toda sexta-feira todo mundo sai para almoçar. Isso aí é informal, não tem regra no órgão falando sobre isso, tá? E aí, ó, vem uma... Esse aqui eu não vou entrar no mérito aqui de cada um deles, mas aqui, ó, a organização formal é aquela deliberadamente planejada. Por exemplo, essa aula aqui da gente, ó, ela é formal. Teve dia para começar, tem material, tem aula, entendeu? Só que tem uma organização informal aqui, ó. Por exemplo, fazer perguntas. Entendeu? Ó, não existe formalidade em fazer pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou mandar um ofício para vocês, pessoal? Não, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui normal. Aí, galera, como é que tá? Entenderam? Entendeu? Agora, olha a característica que é a última. Ó. A organização formal ela pode acabar, porque ela é deliberadamente planejada. Então eu posso planejar e encerrar. Já a informal, ela não pode acabar, ó, porque ela não é deliberadamente planejada. Entendeu? Você pode se alinhar com a pessoa do teu órgão porque ele torce pro teu time, entendeu? Ou então porque ele gosta da música que você gosta. Não tem regra. Entendeu? Memorize, gente, essa tabelinha aqui, viu? Ó, memorize essa diferença entre a organização formal e a informal. Todas essas características aqui eu tirei de provas de concurso. Foram já cobradas em prova. Então, a organização informal, apesar de poder ser, né, não é certo não, né? Poder ser um empecilho que oferece resistência, porque tem pessoas assim que não tem regra, né? Então, elas podem ser uma resistência. Ela não pode ser extinta, tá, gente? Muitas das vezes até o órgão é extinto, mas a organização informal permanece. A amizade entre as pessoas. Pronto, terminamos a estrutura, pessoal. Alguma dúvida? Vamos começar a departamentalização para a gente finalizar. Se não houver dúvidas. Vamos lá, então? Bom, departamentalização. A gente viu lá naquele quadrinho no início da aula, tá? As divisões de estruturas e departamentalização. A departamentalização, vamos lá. A rigidez das demarcações entre os departamentos, as funções ou níveis de gestão, gera conhecimento compartimentado. Certo ou errado? Compartimentado significa aquele conhecimento enrijecido, entendeu? Rígido. E aí, certo ou errado?
rigidez de demarcações é quando assim, ó, departamento financeiro não conversa com RH, que não conversa com produção, entendeu? É tudo diferente um do outro. É tipo funcional. Questão correta, né, gente? Vamos lá. Ó. Qual é a divisão da departamentalização funcional? É pela especialização do trabalho. Do produto e serviço, é pelo objeto ofertado à sociedade. Por exemplo, departamento de carnes, departamento de camisas, entendeu? Projetos, é pela encomenda, né? Eu faço uma encomenda para você e você faz um projeto para mim. Geográfico e territorial, esse aqui é o mais simples, que é o local. Processos, pela sequência lógica de uma atividade. Na hora que você vai fazer, por exemplo, café da manhã, né? Você coloca primeiro a água para esquentar, entendeu? Depois você coloca o café, depois você coloca o açúcar, entendeu? Entendeu? Então, isso é uma sequência lógica de atividades dentro da organização. E depois vem os clientes, que é o divido a minha empresa segundo o consumidor. Esse aqui são as 6 departamentalizações mais cobradas em prova. Se liga na palavra que está em negrito. Ó. Especialização, objeto, encomenda, local, sequência lógica e consumidor, que é o cliente. Então, gente, a resposta está correta e essa estrutura é a funcional. Ok? Beleza. Tratando-se de departamentalização funcional, que é a mais cobrada em prova, a diferenciação e o agrupamento de atividades são realizados com base nas saídas ou nos resultados da empresa. Gente, falso, viu? A funcional, ela é uma estrutura muito interna. Ela atende muito à empresa e não às saídas ou resultados. Os resultados muitas vezes são incompreendidos ou muitas vezes são pequenos. Mas se eu atendi a empresa internamente, eu atendi o funcional. Então, a resposta está falsa. Tá? Funcional, ela é interna. Então, ela não visa o alcance de resultados. Ela vai ter um resultado, mas o resultado não é o parâmetro para saber se ela foi boa ou se foi ruim. Tá? Por exemplo, eu fiz o café, por exemplo, dentro de uma eficiência. Entendeu? Eu fiz rápido, fiz bem rápido. Só que o café saiu com um gosto horrível. Entendeu? O resultado. O resultado não foi legal. O café saiu horrível. Mas eu atendi a eficiência. Eu fui rápido na hora de fazer e tal. Eu fui funcional. Entendeu? Então, o funcional não visa ser avaliado pelo resultado. E sim pela eficiência, pelo meio. Né? Mais uma. Na departamentalização por critério territorial, quando cai uma dessa aqui, porque o examinador quer que alguém passe, né? Porque essa aqui é a mais fácil de todas, hein? Não pode errar. A estrutura organizacional se baseia nas funções, pessoal. Ó, vamos voltar lá para você ver, ó. Ó, o esqueminha que eu ensinei para vocês, ó. Territorial, ele está dizendo que é funcional, né? Que é a função que as pessoas desenvolvem, ó. Certo ou errado? Claro que está errado, né? É o local onde a empresa vai se instalar. Ó. Então, por esse esquema aqui, você responde também boa parte das questões. Resposta falsa, né? Não é funções, e sim o local. Exemplo, supermercados, né? Franquias de comida, perfumaria. Entendeu? Eu estava lendo uma reportagem. O McDonald's, por exemplo, ele predominantemente ele é vermelho e amarelo, né? Que são as cores que mais instigam as pessoas a comerem, né? E aí, essas cores é de um time lá da Turquia. Eu acho que é do Galatasaray, que é um time lá da Turquia. As cores predominantes é vermelho, aquele vermelho quase vinho, né? E amarelo. E aí tem um bairro lá em Istambul que é predominantemente de outro time de futebol, que é o Besiktas, que é um time preto e branco, né? E aí o McDonald's foi se instalar nesse bairro, que é um dos bairros maiores lá, mais chiques e tal. Então, claro que a empresa quer se instalar lá, né? E aí o pessoal do bairro exigiu que o McDonald's trocasse a cor.
Entendeu? E trocasse a cor mesmo, assim. Claro, deixou algumas coisas assim, amarelo e vermelho, né? Mas predominantemente a loja é preto e branco. Porque o bairro não aceitou que fossem as cores do time rival lá. E o que o McDonald's fez? Pensando em vender, vou mudar a cor, meu amigo. Ó, o McDonald's na China, por exemplo, é o único lugar do mundo onde McDonald's não é o nome McDonald's, é o nome em chinês, em mandarim. Porque o chinês não tolera os Estados Unidos, entendeu? Então eles fazem de tudo para cutucar os Estados Unidos. Então, chegou lá, não, tem que colocar em mandarim aqui. Como é que é o McDonald's em mandarim? Põe em mandarim. E o McDonald's vai fazer o quê? Se é capitalista e quer vender, vou mudar o nome, não tem problema não, quero é vender aí. Então essa é a função territorial, é eu me adaptar ao local. Entendeu? Se eu quero vender, eu vou vender, meu amigo. Eu não quero saber se eu vou mudar a cor, entendeu? Beleza? Então, essa é a vantagem do territorial. É você atender o ambiente lá que você vai se instalar. Já pensou o McDonald's vendendo sanduíche lá dos Estados Unidos e mandando o sanduíche para a China? Não tem cabimento, né, pessoal? Né? Vou me instalar lá, né, para atender o chinês, tá? Próxima. Na determinação da estrutura departamental de uma organização, feita com base nos seus serviços prestados, adota-se o critério de departamentalização funcional. Ó, palavras, ó, tudo isso aqui é linguiça, ó. A palavra-chave, ó, serviços funcional, tá tudo errado, ó. Entendeu? O funcional é a especialização do trabalho. Então, por exemplo, você é TI e você trabalha no RH, vocês não se misturam, entendeu? Essa é a funcional. Serviços e produtos e serviços, o critério é o objeto que é ofertado à sociedade. Você vai encontrar muito em supermercado isso aqui, ó. Tá? Quando você entra lá e vê o departamento de carnes, o departamento de frutas, né? Tudo dividido pelo produto. Então a resposta está errada, ó. Serviços é pelo objeto que é ofertado, tá? Funcional é pela especialização. Próxima. Essa aí eu vou deixar vocês fazerem, ó, que é a departamentalização por processos. Você vai encontrar muito em fábricas, em indústrias, né? Que é processando para gerar um produto final. Você acha que está certo ou está errado isso aqui, pessoal? Processos é um dos que menos cai, mas invariavelmente cai. E não é fácil não, viu? Processos, você vai encontrar muito em fast food. Fast food é processo, fast food. Né? Um frita a batatinha, o outro frita não sei o que, o outro coloca o alface, outro, sabe? Processos, ele se aproxima muito com aquele filme do Charlie Chaplin, né? Que é o Tempos Modernos. Esse filme aí é um clássico, porque ele justamente ironiza a departamentalização por processos, né? Que tende a gerar pessoas mais mecanicistas, pessoas que são mais robotizadas, que é aquele negócio de apertar o parafuso, né, na esteira. E o Charlie Chaplin fez esse filme para ironizar esse modelo, principalmente da terceira revolução industrial, que tendeu a gerar um funcionário mais mecanizado, né? É chamado de estrutura do processo. Ele está dizendo que inclui convergência de esforços e alocação temporária de recursos. Convergência de esforços, confesso que realmente é uma expressão confusa, né? Convergência, será que converge e tal? Mas quando ele fala assim, alocação temporária, aí matou. Tudo que é processo, gente, é contínuo. Tá? É permanente. E a alocação temporária já seria o de projetos, que usa a estrutura matricial. E por conta disso, a gente pode ir lá na convergência de esforços e dizer também que está errada, porque o de processos ele divide a empresa assim, ó. Entendeu? Por exemplo, numa fábrica de carro, esse aqui, ó, coloca o chassi. Esse aqui coloca o vidro. Esse aqui coloca a roda, entendeu? No carro. Ninguém se mistura, entendeu? É muito louco isso aqui. Então a resposta está falsa, né, pessoal? Falou processos, não há convergência de esforços. Isso aqui a gente confesso que dá para a gente discutir um pouco e tal, mas para a prova não. Mas a alocação temporária aí matou. Esse aqui é o carimbo, né?
você carimba falando assim, não, isso aqui não é processo, isso aqui é estrutura de projetos, que inclusive é a única, né, temporária, tá? É a única temporária, para fins de prova é a única temporária. Dúvidas aqui? Tá todo mundo aprendendo mesmo ou tá todo mundo dormindo ou com vergonha de falar? Ou os dois? Bom dia, professor. Bom dia. Eu tô com uma dúvida a respeito de centralização e descentralização. A gente pode tirar agora? Claro. É o seguinte, eu fiquei em dúvida com relação à velocidade da tomada de decisão. Não ficou muito claro para mim. Na centralização ou na descentralização? Nas duas, no caso. Eu imagino que sejam opostas, né? Não, é porque assim, ó. Aliás, vou fazer assim. Existe uma diferença, entre aspas, uma diferença entre processo decisório e decisão. Tá? Processo decisório é um conjunto de atividades que vai desde o levantamento do problema, por exemplo assim, amanhã eu tenho que ir ao médico, entendeu? Isso é um levantamento. Como é que eu vou? Vou de Uber, entendeu? Você está levantando. Depois que você levanta o problema, você vai levantar aqui é o levantamento do problema. Ou da oportunidade, né? Pode ser uma oportunidade também. Amanhã eu vou atrás de emprego, né? Aí depois você vai levantar, faz o chamado levantamento das alternativas. Que são as alternativas. Ah, eu vou de Uber, eu vou a pé, eu vou de bicicleta, entendeu? Aí depois você vai escolher uma alternativa. A escolha dessa alternativa. Ah, eu vou de Uber. Você escolheu. E aí você toma a decisão. Entendeu? Tomar a decisão é, vou de Uber. Entendeu? Ou já foi de Uber, né? E por fim você controla. Faz o controle. Então esse é o chamado processo decisório. Decisão é só isso aqui, ó. Entendeu? Quando a gente fala em decisão, quando a gente fala assim, decisão, você ser uma pessoa centralizadora é melhor. Por quê? Porque na hora da decisão, você não tem que debater com ninguém, tem que discutir com ninguém. Sabe, não sei vocês, assim, vocês já viajaram sozinhos ou sozinhas? Sem companhia? Ah, eu vou viajar sozinho. Pô, viajar sozinho é uma chatice por um lado, né, pessoal? Não tem ninguém ali para tirar uma foto sua, né? Um namorado, uma namorada, um marido, uma mãe e tal, um filho e tal, para você trocar uma ideia, viajar junto, contar história, né? Enfim. Agora, qual é a vantagem de viajar sozinho? Pô, ninguém vai te apurrinhar, você acorda a hora que você quiser, faz o que quiser. Então, a decisão é a centralização. É melhor. Agora, na hora que você for, assim, decidir é maravilhoso, mas decidir é pouco, entendeu? Porque só tomar decisão sem levantar, sem controlar, entendeu? Sem levantar o problema, não é legal. Aí você vai dizer assim, pô, mas eu não posso fazer isso? Até pode, mas se você vai fazer sozinho tudo isso, não é melhor fazer com a galera, né? Ó, de forma descentralizada, junta uma equipe, ó. Junta uma equipe para um pensar no levantamento, aí falar para você, o outro levantar a alternativa, falar para você discutir com ele a alternativa, escolher juntos, entendeu? Aí nesse caso, para descentralização, é melhor o processo decisório. O processo decisório é melhor para o sistema descentralizado. Para só decidir, Paulo, não quero levantar nada, não quero escolher nada, eu quero só decidir. Então é melhor você ser centralizado. Entendeu? Ficou mais claro? Entendido, professor. Obrigada. Obrigado, nada. Deixa eu voltar aqui. Tem mais uma coisinha aqui. Eu escrevi, deixa eu apagar. Ó, quando ele falar estrutura, pessoal, ó, isso aqui é coisa matricial, coisa de projeto, tá? Mas quando ele falar assim, estrutura, é mais fácil ele cobrar a expressão matricial. Essa estrutura aqui é matricial. Ó. Quando ele fala em departamentalização, aí é mais comum ele utilizar a expressão projetos. Então é só para você se ligar na palavra. É basicamente a mesma coisa.
você tem uma estrutura matricial, uma departamentalização de projetos, tá? São temporários, convergem esforços, visam atender clientes e etc. Mais uma. Entre as vantagens da departamentalização por projeto, e você já pega a caneta na prova, já faz aquele destaque, ó, para não correr o risco de estar lendo uma coisa para fazer outra. Uma organização inclui-se no foco da integração de esforços. Olha lá, vamos voltar lá. Ó, convergência ou integração de esforços. Ó, prova de 2018, EMAPA, analista portuária administrativa. Prova da EBSE, analista, 2018. Ó, mesmo ano, só que outro concurso. Ó. E ele colocou, ó, foco na integração de esforços, ó, corrigindo a questão anterior. Isso aqui é projeto, tá? Por enquanto tá certo. E o fato de que esse tipo de departamentalização, tá vendo como ele usa a expressão departamentalização? Quando ele fala sobre projetos, ele fala, departamento constitui uma solução inteligente para produtos complexos. Entendeu? Ó, como eu falei, ó, bolo de padaria não é complexo, pessoal. Já tem lá a receita, entendeu? O cliente não vai dar pitaco sobre o bolo, entendeu? Ele vai chegar, vai comprar aquele bolo ou não. Já o bolo de casamento, ele é complexo. Ele precisa de quem? Ó? Precisa de você, que vai ser a dona da festa, ou o dono. Precisa de o pessoal da gerência lá, para ver se tem condições de fazer. Tem como é que chama? O pessoal que faz o bolo lá, né? O executor, né? Vamos chamar de executor, né? Esqueci o nome agora de quem faz bolo, né? Você, o gerente, o executor vão se juntar, ó, entendeu? Para discutir sobre esse bolo de casamento. O tamanho dele, o gosto, se vai ser 2, vão ser 3, né? Então, isso é a tendência. Agora, um detalhe importante sobre projetos, ó. Projetos, tá? Ó. Ele é uma estrutura bem complicada, como eu falei. Por quê? Porque tem que convergir esforços aqui, entendeu? Tem um debate, discussão. Agora, é uma estrutura bem cara, entendeu? Leva tempo, entendeu? Por isso que bolo de casamento é muito mais caro. Por quê? Porque é uma estrutura muito cara de se montar. Porque normalmente essa estrutura que foi montada aqui só vai ser para você. Quando eu for fazer outro bolo de casamento, vai ser outra estrutura, entendeu? Ó, diferente dessa aqui. Que vai ser outro bolo, em outro lugar, outro esquema. Então, questão correta. Ó, já a palavrinha-chave. Ó, projeto. Tem integração de esforços? Sim. E é para produtos complexos. E eu acrescentaria assim, ó, produtos complexos e singulares. Porque nenhum projeto é igual ao outro, tá, gente? Nenhum projeto é igual ao outro. Ou seja, nenhum produto vai ser igual ao outro. Muito bem. Próxima. Entre as vantagens da departamentalização por produtos, ó, tá vendo? Você já destaca a palavra produto, para não confundir com projeto, etc. Produto você vai encontrar muito em supermercado, tá? Inclui-se a flexibilidade para crescimento dos departamentos com base em flutuações de demanda por um produto e facilidade na coordenação interdepartamental com base no produto. Certo ou errado? Correto, minha gente, ó. Porque qual a diferença da estrutura? Ó? Vou colocar aqui, ó, funcional para de produtos e serviços. É que na funcional os departamentos, ó, financeiro, RH, não se comunicam. Entendeu? Por exemplo, o departamento financeiro fez um ótimo trabalho. Ótimo. Vai ser avaliado só esse. Mas o RH fez um péssimo trabalho. Entendeu? Vai ser avaliado só o RH. Só que a empresa é um todo, né, gente? A empresa é o RH, é o financeiro. Mas eu não avalio o todo. Eu avalio só cada departamento. Já no produto e serviços, ó, tem o RH, tem o financeiro. E eles são avaliados, ó, como um todo, ó. Entendeu? Se esse aqui foi ruim e esse aqui foi bom, foi ruim tudo, entendeu? Ó? Entendeu? O financeiro foi ruim, o RH foi bom, foi bacana, foi ruim. Porque a avaliação é como um todo, a empresa como um todo. Entendeu? Então, como eu avalio os departamentos como um todo, facilita, né,
essa coordenação interdepartamental, que não tem na funcional. Na funcional não existe interdepartamentalização. Só tem departamentalização mesmo. Então, por isso que a questão está correta. Essa questão já tem um nível bem mais alto, né? Porque assim, eu acho assim, ó, eu acho, tá? Não tem nada, não tem estatística, não tem nada, mas eu acho que quando cai funcional e geografia, são os mais fáceis, né, pessoal? Não sei vocês aí estudando, tá? Quando cai os outros 4, que é clientes, produtos, né? Os projetos, aí eu acho um pouco mais difícil. Tá? Isso aí só para você se orientar assim. Quando estiver estudando funcional e geografia, são esses que você não pode errar. Não pode errar, tá? Porque são os mais fáceis. Esse aqui, claro, esse aqui também não pode errar, né? Os mais difíceis também não podem. Mas assim, há uma tendência dos concorrentes também errarem, tá? Porque são mais difíceis. Gente, deixa eu fazer aqui um esquema com vocês agora, tá? Vocês vão me respondendo, tá? Podem ligar o microfone também e falar qual é. Ou escrever, fica à vontade. Vou até abrir aqui o chat aqui para ver todo mundo, quem quiser escrever. Eu queria que todos participassem, tá? Ó, o Estado. O Estado é dividido em Ministério da Educação e Saúde. Vocês acham que a departamentalização foi adotada? Qual foi adotada? Escreve aí ou fala. Quando o Estado é dividido em educação, saúde, finanças, qual é a departamentalização? Não, Alessandra, aqui aqui não é descentralização não, tá? Aqui é uma chamada desconcentração. A gente vai ver na próxima aula isso aí. Mas é desconcentração. Mas a pergunta não é sobre descentralização e desconcentração. Ela é sobre departamentalização. Pessoal, quem colocou funcional, acertou. Ó, função educação, função saúde, função finanças, função integração, função direitos humanos, entendeu? Beleza. Só que o Ministério da Educação foi dividido em ProUni. Quem faz ProUni, na sequência faz o quê? SISU. Que na sequência faz o quê? Uma matrícula na universidade. Existe uma sequência lógica. No Ministério da Educação, há várias divisões. Eu destaquei só o ProUni, SISU, fazer matrícula na faculdade. Isso é o quê? Que departamentalização é essa? Não é o aluno que vai fazer ProUni, não, tá, gente? É o ministério, tá? Depois que pega o nome do aluno que passou no ProUni, vai colocar no SISU, depois... Isso aqui é processos, ó. É um processo que está acontecendo. Porque o ProUni não se encerra em si, né? Ó. Ele continua no SISU, que continua na faculdade, entendeu? Processo, tudo bem. O Ministério da Saúde é dividido em superintendências no João Pessoa e em Brasília. Se você errar isso aqui, eu não te mato? Com uma facada no sovaco, pra você morrer rindo. Porque no Nordeste a gente mata assim, com a peixeirada no sovaco, para morrer rindo. Se eu dividir o ministério em João Pessoa e Brasília, Porto Alegre, Europa, sei lá o que, aí é geografia territorial, né? João Pessoa, pessoal, tem lá, dentro do departamento lá de João Pessoa, lá da sede de João Pessoa, tem uma área só de vacinação, tem uma área só de pré-natal, tem uma área só de doenças de vírus, tem uma área lá só para AIDS, só para câncer. Houve uma divisão de quê? Isso, o produto que o Ministério da Saúde oferta em João Pessoa, que é o produto e serviço. Muito bem. A vacinação eu dividi lá, vai ter lá um departamento, não é campanha não, um departamento só para vacinação de idoso e só para crianças, ou só para estrangeiros, ou só para pessoas com deficiência, ou só para gestantes. Aí é a departamentalização por clientes, que a gente pode trocar essa expressão cliente, vai cair cliente na sua prova, tá? Mas a gente usa como cidadão, né? Porque para o Estado, nós não somos clientes em si, nós somos cidadãos, né? Mas é a mesma coisa, tá? Só que é o seguinte, lá no idoso e nas crianças, eu fiz um negocinho, porque se eu fizer você já mata, né? De vacinação da Covid, que vai ser de tanto a tanto,
entendeu? Vai ser no local tal, entendeu? Vai ser usando tal, entendeu? Específico para a vacinação da Covid. Específico. Entendeu? Aí vai ser o quê? Vai ser um projeto, vai ser matricial, tá vendo? Eu vou pegar aqui o funcionário que trabalha nessa área só para trabalhar aqui, ó. Um funcionário que trabalha aqui para aqui. Por quê? Porque é um projeto. A Covid é uma doença, entre aspas, projetada, assim. É uma coisa, né, específica, de uma pandemia, tá? E depois vai vir... Aí é o seguinte, todo ano, vocês sabiam, não sei se vocês já sabem, tá? Que vocês vão tomar, ou já tomaram a vacina da Covid, e todo ano você vai tomar, viu, gente? Porque Covid é um vírus, entendeu? É um vírus, e vírus não sai, o vírus não tem, né, borrifador de veneno, né, para você destruir. Ano que vem você vai tomar de novo, e daqui a 2 anos também. Aí vira o quê? Quando se tornar todos os anos... Não, Lucas, o vírus da Covid é um vírus que vai existir para sempre, entendeu? Então todo ano a gente vai ter que tomar. Só que não vai ser mais em pandemias, né? Porque tá todo mundo já vacinado. Mas você tem que vacinar de novo. Não, vai ser assim, Covid vai ser para sempre, o vírus. Aí vira o quê, ó? Vira o quê? Quando se tornar para sempre? Vira um processo, né, ó? Entendeu? Então, esse conjunto de projetos, geralmente no futuro se torna um processo, que é um processo de vacinar todos os anos. É igual vacina da gripe. Ó, vocês sabiam que no mundo inteiro, antes do Covid-19, nós tínhamos 6 coronavírus? E que provavelmente você já pegou um coronavírus? Porque coronavírus é um vírus, pessoal. Olha como ciência e conhecimento é tudo na vida, né? Esses 6 coronavírus são vírus da gripe. Você já deve ter pego um desses aí, ó. E achou que era uma gripe normal. Entendeu? Só que a Covid é um coronavírus tipo marombado, entendeu? É um coronavírus daqueles que frequentaram tipo crossfit, entendeu? Que chega no organismo da pessoa e derruba mesmo. Ele é crossfiteiro. Por isso que essa doença é tão grave, né? Mas os outros coronas que já existiam no mundo, a gente já teve. É um gripe, né? Isso, H1N1, exatamente. Beleza? Agora, já foi, né? As 6 aqui, tá vendo? Então é assim que cai em prova de concurso, pessoal. É assim que cai, ó. Ele vai te dar um exemplo aqui, ó. É muito comum cair assim também. Ele te dá um exemplo aqui, ó. Fulano, empresa tal. Aqui eu coloquei o estado, mas pode ser uma empresa, né? Dividido em finanças, entendeu? Dividido em produção. Aí vai ser funcional. Aí você tem que identificar na prática. Então, espero que esse organograma aqui tenha te ajudado a entender, né, ou finalizar o entendimento sobre essa questão da divisão. Isso aqui é chamada divisional. Divisional é quando a empresa ela é dividida em vários departamentos. Então, já caiu em prova assim, ó, de que uma empresa, ou o Estado como um todo, não pode ser dividido em várias departamentalizações. Pode, gente. Entendeu? Ó, você vê aqui que eu coloquei várias departamentalizações. É muito legal que você tenha várias departamentalizações, porque aí você atende especificamente cada intuito seu, entendeu? Então essa é uma questão plausível em provas de concurso. Espero que esse organograma tenha, né, finalizado aí o seu conhecimento para você ficar mais confortável na hora da resolução das questões. E assim terminamos nossa primeira aula de administração. O que acharam aí, pessoal? Alguma consideração? Lamentações, angústias? Bacana, fico muito feliz aí pelo feedback. Bom, gente, então aí agora é com vocês, tá? Revisão, assistir a aula novamente, fazer exercício novamente, fazer novos exercícios. Lá no nosso grupo vão aparecer lá vários exercícios, entendeu? Alguns mapas, entendeu? Vou te ajudar. A aula não vai ser só isso aqui não, tá? Então vai aparecer lá alguns materiais para você passar a semana aí exercitando para ficar bem mais confortável com a matéria. Beleza, pessoal? E quem está assistindo a aula pela primeira vez, que não se matriculou ainda, está convidado a se matricular na nossa segunda aula domingo que vem, para vocês entrarem na turma, porque a segunda aula vai ser exclusivo
para os matriculados. E se você conhece alguém, pessoal, que esteja com dificuldade com a administração, queira revisar e quiser nos indicar, ficarei bastante grato se você quiser nos indicar para se matricular, já que essa aula vai ficar disponível, né? Então a pessoa não vai ter prejuízo nenhum. Beleza? Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até domingo que vem. Valeu, galera!